Boa noite, amigos, amigas, queridos irmãos na Seara Espírita. Antes de começar a reflexão desta noite, gostaríamos de ler a seguinte mensagem do livro Calma, do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Mensagem essa intitulada de Pessoas Queridas. Claro que já compreendes que a pessoa querida é um mundo à parte, muitas vezes com sentimentos e raciocínios muito diversos dos teus. Entendamos a situação de cada individualidade dentro do contexto de necessidades e provas de que se faça portadora e respeitemo-la na problemática que apresente. Incentivemos os familiares queridos a fazerem o melhor de si mesmos, sem, no entanto, desconsiderar-lhes a vocação para as tarefas mais simples. Atendamos ao imperativo do diálogo construtivo, em que as nossas sugestões de melhoria possam ser plenamente enunciadas. Se os nossos roteiros mais nobres não forem atendidos, desde que estejamos tratando com criaturas a quem as leis humanas já conferiram os direitos da maioridade, seria violência de nossa parte encarcerá-las em nossos pontos de vista. Planejamos a aventura conjugal para nossos filhos enquanto na terra. Entretanto, na hipótese de haverem nascido para uniões de resgate difícil, seria perigoso compeli-los à fuga do caminho a percorrer. Estimaríamos honorificar descendentes amados com os títulos acadêmicos do mais alto porte. Todavia, muitos terão vindo até nós, quando no plano físico, para os mais rudes encargos, cabendo-nos respeitá-los. Se almas queridas jazem caídas no erro, quando terão vindo ao mundo com a promessa de superar induções à queda, não as reprovemos ou condenemos de modo algum, e sim saibamos deixar-lhes o caminho livre, tanto quanto possível, para fazerem da vida que lhes é própria o que melhor lhes pareça. Não obrigues ninguém a viver conforme os teus padrões de comportamento, de vez que não suportarias imposições alheias em teu modo de ser. Em suma, conserva serenidade ante as escolhas do próximo e vive a própria vida, deixando aos outros a liberdade de viver a existência que Deus lhes concedeu. Com essa mensagem, iniciamos então a nossa fala, que na noite de hoje remete à icônica parábola do filho pródigo. Todo o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo é atemporal, transcende questões do tempo, de cultura, das civilizações. Sempre podemos aprender um pouco mais com cada uma dessas passagens que encontramos tanto no Evangelho segundo o Espiritismo como na Bíblia, e muito também com o rememorar de alguns amigos espirituais, como Amélia Rodrigues, que nos traz visões, histórias do tempo de Jesus, a maneira como tudo aconteceu, um olhar espiritual sobre isso. Mas volvendo à parábola do filho pródigo e adicionando certo tempero de drama, vamos enfeitar um pouco a parábola para que tenhamos alguns elementos interessantes, talvez, que adicionem mais reflexão a ela. Havia um pai que possuía 2 filhos e seu patrimônio era uma fazenda com alguns campos, porcos, carneiros. Todos ali trabalhavam bastante, mas Jacó, o filho mais novo, desejava uma vida, segundo ele, de trabalho
mais intelectual. De certa forma, Jacó não se afinizava muito com o trabalho no campo, desejava conhecer a cidade e usufruir um pouco desta vida, um pouco mais agitada, que o campo não poderia lhe dar. Passavam-se os dias e Jacó solicitava a seu pai que lhe desse a sua parte da herança, para que ele pudesse então viver a sua vida. E o pai constantemente orientava Jacó para que pensasse melhor que a vida, a construção de uma fortuna, se dava como a construção de um muro, tijolo a tijolo, pedra a pedra. Mas Jacó, ainda com pouca experiência, pouca sabedoria, desejava ardentemente colocar em prática os seus planos, não pensando tanto assim nas consequências advindas da sua, da sua atitude, como solicitar a parte da sua herança quando havia ainda o pai vivo. Até que um dia o pai, enquanto fazia uma ceia, disse a Jacó que lhe daria o que ele queria. O filho mais velho ficou bastante assustado, mas não falou nada. O pai então vendeu metade de suas terras e entregou a Jacó o ouro, que ficou muito animado, agradeceu muito, pegou o seu cavalo e saiu na direção da cidade, traçando planos mil de como multiplicaria sua fortuna. Chegando lá, ele foi direto a uma loja de roupas, deixou a vestimenta do campo para trás, a fim de não ser confundido com um camponês, trocou seus sapatos, gastou com comida inicialmente, até que em dado momento, passando por uma região onde haviam muitos mendigos, ele ostentou o ouro que ora possuía, e alguns deles, após ele ter jogado uma moeda de ouro, foram atrás a fim de roubar-lhe. Uma menina avisa-o de que ele está sendo perseguido, e seu irmão oferece o braço a fim de que ele possa subir na varanda. Esse irmão, que virou amigo após Jacó, eram muitos, como muitos de nós, que viviam uma vida fácil, buscando talvez não trabalhar muito e usufruir daqueles que possuem algum dinheiro, ou do dinheiro que não é seu. E convenceu Jacó a gastar um pouco, que ele precisava se divertir, que a vida não era só trabalho. Jacó então se deixou levar por esse amigo. Não obstante os conselhos da irmã que dizia, a irmã deste novo amigo, que dizia que Jacó tinha que primeiro trabalhar um pouco, investir o dinheiro, já que era o plano dele. Mas Jacó resolveu ouvir o irmão. E então passaram-se os dias, após muitas músicas, cantorias, bebedeira. Quando Jacó se deu por conta, já havia gasto quase todo o dinheiro, lhe sobrando muito pouco. Então Jacó resolveu bater à porta daqueles a quem ele havia comprado algo, para pedir trabalho, para pedir comida. Todos ali fecharam a porta para Jacó. Jacó então, correndo risco de vida, porque certa feita outro camponês chegado à cidade jogara uma moeda de ouro, e ele havia pego, e os demais mendigos estavam começando a correr atrás dele para se salvar.
joga a moeda de ouro fora e sai então da cidade, com as vestes rasgadas, sem calçado. Jacó recorre então a um pequeno sítio, pedindo inicialmente algo para comer. O senhor daquele sítio diz que os tempos que eles estão vivendo são tempos difíceis, que só quem emprestava dinheiro é que realmente possuía fortuna, mas que ele tinha ali um trabalho, que ele poderia então alimentar os porcos e com isso comer o que ele achasse. Quando Jacó estava alimentando os porcos, já tonto de tanta fome, ajoelha-se perto do coxo onde os porcos comiam a lavagem. E antes de colocar a comida em sua boca, ele pensa: Senhor, o que é de mim? Os servos de meu pai estão em situação muito melhor, possuem comida, um teto. Já sei, retornarei à casa de meu pai e pedirei que ele me aceite como servo, e assim poderei trabalhar e ter um alimento. Jacó então toma o caminho de volta. Chegando perto de casa, um dos servos avista-o e avisa ao pai: Senhor, Jacó está voltando, Senhor. O pai enche-se de alegria e vai na direção do filho que estava morto e que agora vivia. Ao chegar próximo do filho, abraça-o feliz, mas o filho ajoelha-se e diz: Pai, pequei contra o Senhor e contra Deus. Deste minha parte e joguei tudo fora. Não sou digno de ser teu filho, mas suplico, aceite-me como um de teus servos. O pai, como que soubesse de antemão todas as experiências que o filho passara, grita aos seus criados: tragam-lhe sandálias, a minha melhor túnica e um anel, pois meu filho que era morto agora está vivo, que estava perdido foi encontrado. Matem um bezerro cevado, porque estamos em festa e iremos celebrar a volta deste filho bem-amado. Neemias, o filho mais velho, após retornar de suas tarefas, escuta som de música e gargalhadas e fica curioso. Dirige-se para casa e, ao adentrar, nota que seu irmão estava ali. Pergunta para um dos criados se Jacó havia ficado rico. O criado responde que não, que perdera tudo, mas que seu pai havia ficado feliz, pois que aquele filho estava perdido e agora foi achado. Neemias, muito consternado, sai do recinto batendo a porta. Seu pai nota a incompreensão de seu filho e vai até ele. Meu filho, por que não entras e comemoras conosco o retorno de teu irmão? Ele era tido como morto, mas agora vives. Neemias responde: Pai, Jacó pegou a parte que lhe competia da herança e gastou tudo. Eu estou aqui com o Senhor, trabalhando de sol a sol, e jamais mandaste matar um bezerro cevado para que eu confraternizasse com os meus amigos. O pai então diz: Neemias, sei que sempre estiveste comigo, mas também sabes que tudo o que é meu é seu também. Venha, vamos voltar para dentro e comemorar a volta de teu irmão, que era morto e agora vives. Nessa parábola, temos esses três arquétipos centrais: o filho mais novo, o filho mais velho e o pai. Em nossa trajetória como espíritos, é muito provável que já tenhamos assumido todas essas
figuras, ora sendo o filho mais novo, cheio de sonhos e com pouca sabedoria, desperdiçando oportunidades de crescimento, companhias que nos impulsionariam na direção do bem, do crescimento espiritual, permanecendo de certa forma por algum tempo na inércia evolutiva, em hábitos menos felizes, companhias que amealhando dessa forma, companhias que reforçam as problemáticas íntimas. Não que não mereçam a nossa atenção ou o nosso auxílio, mas é que há momentos que não possuímos os elementos necessários para os auxiliar diretamente, e o convívio pode acabar sendo prejudicial para ambos. No mais, sempre poderemos auxiliar pela prece nesses casos. Voltando à questão do filho mais novo, por ser impaciente, também atira-se a certas situações sem muita reflexão. Ainda é imediatista e não compreende a importância do trabalho, da persistência na aquisição dos reais tesouros do espírito. Desculpe. Infelizmente, anseia pelo novo em detrimento, não raro, da família e do que de fato importa. Muitos de nós, e em diversos momentos, ainda somos como o filho mais novo. Desejamos certas situações, não que não devamos ter sonhos ou desejos, mas é como procedemos em relação a eles, sem muito refletir, de alguma forma achando que está tudo planejado, que iremos conquistar de uma maneira um tanto quanto mais fácil, mas a vida para aqueles que já possuem mais experiência mostra que tudo aquilo que é perene, tudo aquilo que dura, se constrói com muito trabalho, com persistência, com dedicação. O filho mais velho, apesar de parecer alguém com sabedoria, que ficou ao lado do pai trabalhando, também tem suas problemáticas. Podemos pensar, como dissemos, que ele foi sábio, mas se nos atentarmos à sua reação ao ver o irmão que voltou sem fortuna, percebemos suas mazelas íntimas. O filho mais velho pode até ser paciente, mas também é medroso. Ficou no reduto confortável do lar, esperando pelo seu momento. Não se aventurou em situações que lhe beneficiariam do ponto de vista do espírito, e também, quando reclamou que nem nunca fora lhe ofertado um bezerro para comemorar com os amigos, transparece a preferência por eles e não a família. Não que seja errado comemorar com os amigos, já que o pai deixa claro que tudo que é dele também é do filho mais velho. Mas devemos saber honrar aqueles que nos dão a oportunidade da reencarnação, aqueles que dedicam boa parte da sua vida para que tenhamos a nossa oportunidade, não só em bens materiais, mas na construção do intelecto, nos ensinam valores a serem homens de bem. Fica então dessa forma, claro, a questão da mágoa no filho mais velho, é um ressentimento e certa inveja, porque o filho mais novo teve coragem de se aventurar, de tentar algo diferente, enquanto ele, com medo de alguma situação indesejada, ficou dentro de uma zona confortável. E aqui relembramos algumas questões em relação à nossa psique,
O filho mais velho parece muitas vezes a questão do ego, que nos deixa em zona de conforto, onde tudo é claro, onde ele detém o controle, sabe das consequências de tudo que nos ocorre, e impede-nos muitas vezes de adquirir experiências positivas, de dar um passo de fé, de realizar algo fora do espectro da nossa persona. Então, também somos um pouco de filho mais velho em muitas situações, quando algum sonho nosso, onde temos que fazer certas escolhas, talvez abdicar de algo momentâneo que estamos vivendo, para então realizá-lo, um empreendimento. Aqui um exemplo simples: se desejamos, por acaso, empreender na nossa vida material, fica claro que em algum momento nós teremos que nos dedicar bastante a fim de que o nosso negócio prospere. Como filho mais velho, talvez deixemos isso somente no nosso imaginário e não venhamos a dar esse passo nessa direção, esperando talvez uma situação futura mais confortável, onde tudo esteja certinho, mas nem sempre é assim, principalmente tanto nessa vida material, como mencionamos no exemplo, como nas questões espirituais. Se lembrarmos exemplos magníficos, como Paulo de Tarso, ele também, em muitas ocasiões, teve que dar um passo além da estrutura psicológica que do ego poderia visualizar. E essa direção, pautada pelas questões morais, pelo Evangelho de Jesus, levou ele a concluir com êxito o seu apostolado de apóstolos dos gentios. O pai, então, é a figura que harmoniza, que busca conciliar os irmãos, diluindo as problemáticas em si, repartindo com eles os recursos necessários para que cada um, ao seu turno, faça o trabalho para alcançar o tesouro da paz. É a figura que faculta o reencontro terapêutico entre os dois, essas duas figuras, filho mais novo e filhos mais velho, que habitam em nós. Certamente, em momentos de calmaria e bonança, principalmente, também fomos essa figura, apaziguando, buscando um caminho conciliador entre as partes, seja na seara espírita, nas reuniões, nos encontros espíritas, nos planejamentos, na execução das tarefas, seja na labuta terrena, também em reuniões, no nosso trabalho, na rua ou ainda no lar, entre nossos filhos, com o nosso cônjuge e demais membros. Com certeza, mas com certeza, se ainda não experienciamos esse arquétipo do Pai, iremos vivenciá-lo, pois todos os dias temos a oportunidade de vivenciar esses três arquétipos. Mas o importante é que possamos cada vez mais dar vazão a essa figura conciliadora, né? Através de tantas oportunidades que o Senhor nos concede, diluindo os conflitos, as sombras dentro desse ambiente de reeducação. E podemos realizar esse momento sublime no silêncio de nossas consciências, dispensando alguns minutos para encontrar a nós mesmos, traçando assim um novo rumo, um rumo de trabalho, um rumo de paz. Encerrando então a reflexão desta noite, gostaríamos de agradecer a presença dos amigos queridos, dos mentores que assessoram a nossa passagem na Terra e agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo
esta oportunidade bendita de trabalharmos em tua seara. Senhor, quantas vidas desperdiçamos por completo, talvez, sendo um filho mais novo. Tesouros choviam em nossas mãos e entre nossos dedos as oportunidades de crescimento escoavam, tal como a cachoeira em a natureza. Ora, Senhor, em outros momentos, com medo talvez, de vivenciar de novo as experiências ruins do filho mais novo, resolvemos então ser o filho mais velho, permanecer no reduto de nosso lar, no reduto daquilo que era certo para nós, não nos aventurando na aquisição e melhoria de nós mesmos. E Senhor, talvez tenham sido poucos os momentos que fomos pai, e por isso, diante de nossa pequenez, pedimos: auxilia-nos, Senhor, a fim de que esta figura dentro de nós cresça cada vez mais e no processo reeducativo consigamos conciliar o nosso eu mais novo com o eu mais velho. E assim, Senhor, nesta figura agora única, sermos irmãos mais fraternos, sermos irmãos mais ativos no exercício do bem, sermos aquele, Senhor, extensão do teu braço, do teu abraço, aquele, Senhor, que leva não só o alimento, o agasalho, mas a palavra de esperança, revestido do teu evangelho no exercício diário, a fim de que o coração do irmão abra-se à tua palavra generosa. Que tua paz permaneça conosco, que assim seja.